Estamos aqui novamente em Orlando With much joy, we are once again here in Orlando. e me lembro que nós estávamos reunindo aqui numa sala aí à frente I remember that we had a meeting in the place meeting hall up in the front. e ali nós estávamos ainda lutando para o Senhor levantar um testemunho nessa cidade. And while our meeting place was at front, we were battling for the Lord to rise up a testimony in this city. E graças ao Senhor, depois de um tempo, But we thank the Lord that after some time, pouco a pouco está se tornando realidade little by little, a árvore da igreja sendo plantada aqui nessa cidade. the tree of the church is being planted in this city. Que ninguém despreze os humildes começos. So may no one despise the humble beginnings. Assim como Zorobabel, quando ele reedificou, né, a casa do Senhor, ele, apesar de serem poucas pessoas, mas ele terminou a reconstrução do templo. Like Zerubbabel, when he rebuilt the house of the Lord, though it was a few people, he managed to complete the re-edification. E nós acabamos de chegar do aeroporto, We just arrived from the airport. nem tive tempo de trocar de roupa. I didn't even have time to change my clothes. Então, mas o importante é que a palavra de Deus possa ser ministrada essa noite. But what's most important is that the word of God may be transmitted tonight. Nós estamos, nesse último tempo, compartilhando sobre o livro de Romanos e também o livro de Primeira Carta de Paulo aos Coríntios. So in these last moments, we've been talking about the letter towards the Romans, and also at the same time the letter to the region of Corinthians. First letter, Corinthians. First letter of Paul to the Corinthians. Yes. E nós, através do livro de Romanos, nós temos uma visão geral do Evangelho de Deus. And through the book of Romans, we have a general vision of the life of God. Porque o livro, não, the Gospel of God. The gospel of God. Excuse me. E o Evangelho de Deus, Evangelho de Deus refere-se ao plano de Deus para a salvação do homem. Because the gospel of God is about the plan of God for salvation towards man. E o homem que foi criado por Deus de uma maneira maravilhosa. So man that was created by God in a marvelous way. Gênesis 1:26 fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Like in Genesis 1 says that man was created in the likeness in likeness of God. Image of God. E graças ao Senhor que em capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, fala que o homem foi feito em três partes: espírito, alma e corpo. And in chapter 2 of Genesis, we see that man was created in three parts: body, soul, and spirit. In verse 7, né? Chapter 2, verse 7. Yeah. E o espírito, Deus soprou nas narinas do homem e o espírito do homem se formou dentro do homem. So God, He breathed into the nostrils of man the breath of life, and with that, the spirit of man was formed. E esse Deus eterno, ele soprou para dentro do homem que foi criado com o barro, pelo barro. And this eternal God, He breathed into a man that was made from dirt. Dentro desse corpo limitado, terreno, feito pelo pó da terra, tem sopro de Deus eterno. So within this limited body that was created from terrestrial material, there abides a
a godly breath, a divine breath. Então nós temos algo eterno dentro de nós. So that means that we have something eternal inside of us. E esse algo eterno é o nosso espírito. And that eternal that is inside of us is our spirit. O espírito humano é eterno, The human spirit is eternal porque foi criado pelo sopro do Deus eterno. because it was created through the breath of the eternal God. E como resultado desse sopro, o homem se tornou uma alma vivente. And as a result of this breath, man became a living soul. Então nós temos um corpo feito do pó da terra. So we have a body that was made from the dust of the ground. Nós temos um espírito feito pelo sopro do Deus eterno. And we have a spirit made from the breath of God. Isso resultou em nós temos uma alma que é a nossa pessoa, nossa personalidade. And as a result of that, we have a soul, which is our personality. Cada tem uma alma própria. Each person has his and hers own soul. Onde ficam as nossas características psicológicas. And in our soul, we find our characteristic, our personality, Que é a nossa identidade, which is our identity, nossa personalidade. our E personality. cada é diferente do outro. Each person is different from the other. Mas dentro de nós temos um espírito humano. But inside of us, we have a human spirit. Esse espírito humano foi feito pelo sopro do Deus eterno, eu já disse. And this human spirit was made by the breath of God, as I said before. É para receber Deus, que é espírito. This human spirit, the purpose of this human spirit is to receive God, who is also a spirit. Por isso, depois de criado o homem e mulher, Deus os colocou no jardim do Éden. This is why, after God created man and woman, He placed them in the Garden of Eden, Para que o homem comesse da árvore da vida. so that man would eat of the tree of life. A árvore da vida representa o próprio Deus como vida. The tree of life represents God Himself as life. E Deus desejava que o homem criado recebesse a vida de Deus pela vontade própria, pelo livre-arbítrio. And God's desire was that man would receive God's life through free will. Mas Satanás, em forma da serpente, enganou a Eva. But Satan, in the form of a serpent, tricked Eve. E enganou-a comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse para não comer. He tricked her into eating the tree of knowledge of good and evil, of which God has said not to eat of. E ao comer, o espírito do homem amorteceu. And as they ate of this fruit, the spirit of man mortified. E a transgressão contra a palavra de Deus, ou a desobediência contra a palavra de Deus, fez o pecado entrar no mundo. And the transgression or the disobedience of the word of God brought sin into the world. E pelo pecado a morte entrou no mundo. And through sin, death entered into the E world. assim a morte passou para todos os homens. And this is how death came upon all men, all humanity. Vocês não são obrigados a acreditar na minha palavra, You guys are not obligated to believe in my words, mas acreditem na palavra da Bíblia. but you can believe in the word of the Bible. Romanos 5:12. Romans 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. When Adam sinned, sin entered the world
Adam's sin brought death, so death spread to everyone, for everyone sinned. Dessa forma, o pecado entrou no mundo e a morte passou a reinar nesse mundo. And this is how sin entered the world and death began to reign over the world. Versículo 14 diz: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. It says that ever since then, death reigned from Adam up to Moses. Essa é a situação do mundo em que nós vivemos. And this is the situation of the world of which we live in. Nós convivemos com tanto pecado, nós convivemos com tantas desgraças, tanta violência e tanta maldade. We live among so much sin, we live among so much disgrace, and we live among so much violence. Esse mundo, depois do pecado e a morte entrarem no mundo, esse mundo se tornou um mundo caótico, confuso. So right after sin and death entered this world became chaotic and out of order. E a morte reina em todo lugar. And now death reigns all over the place. E o homem pecador não tem mais como salvar-se a si mesmo. So now a sinful man cannot save himself. Porque aos olhos do Deus justo, se não houver derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Because now, in the eyes of God, which is a righteous eyes, if there is no shedding of blood, then there is no remission of sins. There's no forgiveness of sin. Então não há como nós recebemos o perdão de pecados, portanto nós não podemos nos salvar. So there is no way for us to receive forgiveness of sin, and so therefore there's no way for us to save ourselves. Assim o homem pecador já está condenado à morte eterna, ao juízo eterno. So a sinful man, he is condemned to eternal perdition. Posso ler aqui um versículo para vocês? Can I read with Capítulo you 5 também de Romanos, chapter 5 of Romans, versículo 16. verse 16? O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para condenação. It says here, but there's a great difference between Adam's sin and God's gracious gift. Aqui diz que por causa de uma ofensa, isto é, quando o homem desobedeceu, quando Deus disse para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, houve uma ofensa à palavra de Deus. Here it says that because of what Adam did, of disobeying God's word, of not eating the tree of knowledge of good and evil, there was an offense that was done. E por essa ofensa veio o julgamento. And because of this offense, judgment came. Deus já julgou. So God, he already judged. Não só julgou, como já condenou. But not only did he judge, but he also condemned. Então nós, como homens pecadores, já fomos julgados e já fomos condenados. So us, as sinful men, we have already been judged and we have been condemned. Nós merecemos apenas a perdição eterna. So what we deserve is the eternal perdition. Morte eterna. What we deserve is the eternal death. Mas graças a Deus, But we thank God Deus sendo rico em misericórdia, that God being rich in mercy, está em Efésios capítulo 2, which is in Ephesians chapter 2, versículo 4. verse 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, It says, but God, por causa do grande amor com que nos amou, it says, but God being rich in mercy, for the great love of which he loved us, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos.
being dead in our sinful nature, he gave us life. He gave us life through Jesus Christ. By grace we are saved. E então nós estávamos mortos em nossos pecados, So we were dead in our sinful nature, sem nenhuma esperança de salvação. without any hope of salvation. Mas Deus enviou seu próprio Filho em nossa semelhança. But God, He sent His own Son in our likeness. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne. The Bible says that the Word became flesh. O próprio Deus, ele enviou seu próprio Filho, se tornando uma carne como nós. God Himself sent His only Son to become flesh like us. Romanos 8, versículo 3 fala, ele tomou a semelhança da carne do pecado. Vamos olhar. Romanos 8, 3. Romans 8:3 says that He took our likeness image like ours. Romanos 8, 3 diz assim, Romans 8:3 says, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. it says here, the law of Moses was unable to save us because of the weakness of our sinful nature. So God did what the law could not do. He sent His own Son in a body like the bodies we sinners have, and in that body God declared and end the sin's control over us by giving His Son as a sacrifice for our sins. Isto é, a própria lei de Deus não tinha força para resolver o problema do pecado do homem. So the law of God itself did not have the strength to help us from Porque- our sinful nature. Porque a lei estava enferma, enfraquecida, por Because- causa da carne do homem. Because the law was weakened and it was sickened because of the flesh, the sinful flesh of man. E Deus então fez Cristo vir aqui na terra se tomar a semelhança da carne do pecado. So what did God do? God, He sent His Son to take our likeness, our sinful body. Quando Cristo morreu na cruz, o seu sangue derramado, So when He died on the cross and He shed His blood, ele fez a propiciação ou expiação pelos nossos pecados através do seu sangue. He became the mercy seat between us and our sins. No, propitiation, Propitiation. expiation. Expiation. Yeah. Amen. Aí então nossos pecados foram perdoados And at that moment, our sins were forgiven, e ele reconciliou-nos com Deus. and He reconciled us to God. Nós hoje, que éramos pecadores, temos paz com Deus hoje. So we who were enemies of God, we have peace with God today. Somente crendo em Jesus. And all of this is done when we believe in Jesus. A justificação não é pelas obras que fazemos, So justification is not based on the works that we do, praticar boas ações, to practice good actions, seguir a lei de Deus. to follow the law of God. Ninguém é justificado pelas obras da lei, diz a Bíblia. According to the Bible, no one is justified by doing the law of God. Os judeus tentam alcançar justificação pelas obras da lei. The Jews, they try to reach justification by doing the law of God. Mas pela lei ninguém é justificado. But by the law, no one is justified. A justificação é pela fé em Jesus. Justification comes through faith in Jesus Christ. Porque Jesus Cristo é quem fez
toda a redenção e reconciliação por nossa causa. Because Jesus Christ, He did all reconciliation and redemption for us in our case. Todo aquele que nele crê, So whoever believes in Him, no coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos. within their hearts, they believe that God resurrected Him from the dead. E com a boca confessar que Jesus é o Senhor. And with their mouth, they confess that Jesus Christ is Lord. A Bíblia confirma que esse é salvo. The Bible confirms that He is saved. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Whosoever calls upon the name of the Lord shall be saved. E todos nós, quando cremos em Jesus, invocamos o seu nome, confessamos o seu nome, nós somos salvos. And when we believe in the Lord Jesus and we call on His name, we are saved. Não porque nós somos bons, It's not because we are good people. não porque nós fizemos coisas boas, It's not because we done good things. não porque nós confessamos nossos pecados, And it's not because we confess our sins. não, But it is because we confess our sins. e nós cremos no sangue, cremos na obra redentora da cruz de Cristo. And then we also believe in the redeeming work of Christ on the cross. E nós, pela fé em Jesus Cristo, nós hoje fomos justificados. And now through our faith in Jesus Christ, today we are justified. Aleluia. Hallelujah. Deus hoje nos deu a sua própria vida. So today God has given us His own life. O desejo de Deus quando criou o homem era no jardim do Éden já oferecer a árvore da vida para o homem. The desire of God when He placed him in the Garden of Eden was to give man his life. Mas o homem não recebeu lá no jardim do Éden a vida de Deus. But man did not receive the life of God in the Garden of Eden. Pelo contrário, pela transgressão, o pecado entrou no homem. On the contrary, through disobedience, sin came into man. Mas hoje nós, os pecadores, So today, us, the sinners, temos a oportunidade de receber essa árvore da vida novamente, foi nos oferecida novamente. but today, we sinners, we have the opportunity to receive the life that was once offered to us in the Garden of Eden. Aleluia. Hallelujah. Pela fé, Through faith, nós tivemos acesso à árvore da vida. we have access through the tree of life. Em João 3, Jesus disse para Nicodemos. In John 3, Jesus says to Nicodemus, Podemos ler. let us go 3. and read. Take a look. João 3. John 3. Lord Jesus. Quem é Nicodemos? Who is Nicodemus? Nicodemos era um dos principais dos judeus. Nicodemus was one of the leaders of the Jews. Ele era já uma pessoa madura, He was experimentada. A mature and an experienced person. Ele era um mestre que ensinava a lei para outras pessoas. He was a master that taught the law to other people. Ele tinha um padrão moral e religioso muito elevado. So his pattern of his moral pattern was very elevated, Era um homem muito respeitado dentre os judeus. and he was a very respectful man within the Jews. Ele talvez tenha alcançado o máximo que um ser humano entre os judeus poderia alcançar. Probably he was the guy that reached the highest level amongst the Jews. Mas ele, ao olhar para Jesus fazendo aquelas obras que ele não consegue fazer, But he looked at Jesus and he noticed that there's certain things that he couldn't do. e Jesus era mais jovem que ele. And Jesus was younger than him. Como pode eu, já experimentado, já velho, idoso, e eu não consigo fazer essas coisas? So how could it be that I'm an experienced elder man,
but I cannot do the things that he does. Se eu já no nível tão elevado, tão maduro, não consigo fazer, então nenhum homem consegue fazer. So if me, that I'm in the elevated level, the last level, that means that no one else can do Mas what I can do. como você, Jesus, consegue fazer essas coisas? But how could it be that Jesus could do these things? Me diz o segredo. So please tell me what's the secret. Eu quero saber o segredo, eu quero fazer isso também. I wanna know what's the secret. I wanna do that too. Isso que ele disse, versículo 2. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi. Não, vamos ler pouco a pouco, vai. Okay. So Esse- after dark one evening, he came to speak to Jesus, saying, Rabbi. Ele foi de noite. So he went in the dark. Talvez se fosse de dia para Jesus, alguns judeus iriam criticá-lo. So maybe if he would have asked Jesus during the day, the Jews would have criticized him. Então de noite dá para fazer coisa mais escondida, às escondidas, So né? at night, you can do things hidden, Né? secret. Então sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. He said, Rabi, Rabbi, we all know that God has sent you to teach us. porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Because there is no one can do the miracles and signs that you do unless God is with you. Eu queria tanto fazer esses sinais que você faz. I would love to do the same signs that you are doing. Porque os judeus acreditavam muito em sinais. Because the Jews, they believed a lot in signs. Quando há sinais, é uma confirmação que Deus está fazendo. Because signs, there are evidence that God is the one doing them. Então me ensina como é que eu consigo fazer, né, as coisas com Deus comigo fazendo. So please teach me to do things as God is doing them with me. A isto respondeu Jesus. So Jesus replied, Em verdade te digo, I'll tell you the truth. se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Unless you are born again, you cannot see the kingdom of Então God. não é uma questão de habilidade do homem, So it doesn't depend on a man's ability. mas se você quer ter essa habilidade, você precisa nascer de novo. But if you want to have this type of ability, you must born again. Você já nasceu uma vez da sua mãe. E Nicodemos, você já nasceu uma vez da sua mãe. Nicodemus, you were born of your mother once, Mas agora precisa nascer de novo. but now you need to born again. Mas nascer como? But born how? Nicodemos deve estar pensando, nascer como? Nicodemus was probably thinking, to be born how? Se Jesus diz, se nascer da carne, vai continuar sendo a mesma carne. If you were born of the flesh, you will continue to be of the flesh, Jesus said. Isso está no versículo 6. O que é That's in verse nascido da 6. carne é carne. E o que é nascido do espírito é espírito. So what is born of the flesh is flesh, and what is born of the spirit is spirit. Então, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. So if someone is not born again, they cannot see the kingdom of God. Que é nascer de novo? What is to be born again? É crer em What does it mean? Jesus. It's to believe in Jesus. Quando eu creio em Jesus, When I believe in Jesus, eu creio na obra redentora que Cristo realizou na cruz. I believe in the redeeming work of Christ done on the cross. Assim pela fé eu recebo o perdão dos pecados. And through faith I receive forgiveness of my sins. E uma vez justificado por Deus, And once I'm justified by God, eu posso comer do fruto da árvore da vida. I can now eat of the fruit of the tree of life. A árvore da vida é o próprio Deus. The tree of life is God himself. Deus, então, quando invoquei o nome de Jesus, a vida de Deus entrou em mim. So now, when I call upon the name of the Lord, the life of God enter in me. E esse espírito que foi amortecido no jardim do Éden, And that spirit that was mortified in the Garden of Eden, agora reviveu.
now revived. A vida de Deus entrou no meu espírito. And the life of God now has entered in my spirit. Agora eu tenho a vida de Deus no meu espírito. Now I have the life of God in my spirit. Hoje eu sou filho de Deus. Today I am a child of God. João capítulo 1, versículo 12 confirma isso. John chapter 1 Versículo 12 verse 12 confirms this. confirma. Mas a todos quantos o receberam, It says, but to all who believed in him and received him, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. he gave them the right to become children of God. A saber, aos que creem no seu nome, To those that believe in his name, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, to those that were not born from blood or the will of the nem flesh, da vontade do homem, nor from the will of man, mas nasceram de Deus. but was born from God. E o Verbo se fez carne, And so the word became flesh habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. and abide among us, full of grace and full of truth. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. And we seen his glory, the glory of the only one of God. Oh, aleluia. Oh, hallelujah. Se fosse o Soares, eu faria, oh, glórias. If it was Suarez, it would have been, oh, glorious. Oh, aleluias. Oh, hallelujahs. Maravilha. Marvelous. Hoje nós nos tornamos filhos de Deus. Today we are becoming children of God. Agora, a salvação de Deus continua. Now, the salvation of God continues. Não para nisso. The salvation of God doesn't stop here. Muitos cristãos pararam aí. Many Christians stopped here. Acharam que creram em Jesus, receberam a vida de Deus e está bom. They believe that believing in Jesus and receiving the life of God is good. It's good Não. enough. Deus quer Não. nos salvar completamente. But that's not enough. God wants to save us completely. Eu já disse no começo que o homem foi criado por Deus em 3 partes. I've told you in the beginning that God created man with 3 parts. Nós temos o corpo que foi criado do pó da terra. We have the body that was created from the dust of the ground. Mas nós temos também o espírito que foi criado pelo sopro do Deus eterno. But we also have the spirit that was made from the breath of the eternal God. E como resultado, Deus nos fez uma alma vivente. And as a result, God made us a living soul. Onde está a nossa personalidade? That's where we find our personality. Então, quando o homem transgrediu contra a palavra de Deus, So the moment that man transgressed against the word of God comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus disse para não comer. and ate of the tree of knowledge of good and evil, which God said not to eat of. Porque Deus disse que no dia em que vocês comerem, morreriam. Because God said that the day that you will eat of this tree, you will die. You will surely die. Mas a serpente disse, vocês não vão morrer. However, the serpent said to them, no, you're not going to die. E a Eva acreditou na palavra da serpente. And Eve believed in the word of the serpent Comeu e não morreu. and ate and did not die. Não morreu It did not die. biologicamente. Biologically speaking, Esse corpo feito do pó da terra não morreu envenenado. this body made from the dust of the ground did not die in venom. Mas o veneno entrou na alma do homem. However, the venom entered the soul of man. E o espírito do homem amorteceu. And then the spirit of man mortified. E a alma do homem foi contaminada pelo pecado. And the soul of man was contaminated by sin. Esse homem pecador não tem mais como receber a vida do Deus Santo. So this is the man, sinful man, that has no way of receiving the life of God. Mas graças a Deus, However, we thank God
pela salvação de Deus. because of God's salvation. Cristo veio nos salvar. Christ came to save us. E hoje nosso espírito que estava morto, hoje nasceu de novo. And today, our spirit that was one dead but now our spirit that was one dead now is alive. Agora nosso espírito tem a vida de Deus. Now our spirit has the life of God. Nosso espírito foi salvo. Our spirit was saved. Essa salvação é eterna. This salvation is eternal. E essa salvação nós não perdemos. And this is the salvation that we will never lose. Mas Deus quer salvar a nossa alma também. However, God wants to save our soul. Lembre-se o que eu disse, que a nossa alma, quando o pecado entrou no homem, a alma foi contaminada. So remember when I said that when sin entered man, our soul was contaminated. Tanto é que quando chegou em Gênesis 6, In such a way, when we arrive in Genesis 6, já no tempo de Noé, in Noah's time, a violência havia se multiplicado na terra. Violence had multiplied itself across the earth. E era continuamente mal o desígnio do coração do homem. And the desire of man was continuous evil. O homem, a maldade do homem se havia espalhado por toda a face da terra. The wickedness of man had been spread throughout all the earth. Chega ao ponto da descrição de Romanos 1. That it comes to the point that in Romans chapter 1 describes, Versículo 29. on verse 29, Cheio de toda injustiça, malícia, full of wickedness and injustice, avareza e maldade, of evil and quarreling. possuídos de inveja, There were Senhor Jesus. 29. Okay. Full of envy and full of greed, Homicídio, contenda, dolo, malignidade, a murder, deception, malicious behavior. sendo difamadores, They were backstabbers, caluniadores, insolent, aborrecidos de Deus, haters of God, insolentes, soberbos, presunçosos, proud and boastful, inventores de mal e desobedientes aos pais, and they even invented new ways of sinning, and they were disobedient to their parents. insensatos, pérfidos, They refused to understand. sem afeição natural e sem misericórdia. They were heartless and without no mercy, and have no mercy. Esta situação tão ruim que o homem caiu. This is the condition of where man has fallen into. Então a nossa alma está doente, Therefore, our soul is sick, contaminada pelo pecado. contaminated by sin. E nós temos muita dificuldade no relacionamento uns com os outros. And so that way we have so much difficulties in our relationships among each other. Porque eu já disse que Deus criou cada alma diferente. Because like I said before, God created each soul completely different from each other. Cada tem uma personalidade diferente. Each one of us here have a different personality. Mas se o homem seguisse a instrução de Deus e comesse da árvore da vida, lá no Jardim do Éden, However, if man would have followed God's instruction and it would have ate of the tree of life a in vida the de Garden Deus, of Eden, a vida de Deus governaria a alma do homem. the life of God would have governed the souls of man. E aí as nossas almas seriam totalmente governadas por Deus. And at that moment, our souls would have been completely governed by God. Mas esse fato não aconteceu. But that factor did not happen. Então a nossa alma foi cada vez mais se contaminando e para pior.
And so therefore, our soul, little by little, began to contaminate itself. O homem se tornou egoísta, Man became selfish, só pensa em si. only thinks of itself. E ele não consegue aceitar o outro que é diferente. And so that's why we cannot accept the other one's difference. Então nós temos muita dificuldade em relacionamento. And that's why we have so much difficulty in relationships, No casamento, in marriage, na família, within the families, na sociedade, in society, no trabalho in our careers and our jobs, e também na igreja. and in the church. Mas graças a Deus, Deus não nos abandonou. But we thank God because God did not abandon us. Ele tem poder para salvar nossa alma. God has the power to save our souls. Por isso que Romanos capítulo 1, versículo 16. This is why in Romans chapter 1 verse 16 Pois não me envergonho do evangelho, it says, I am Por- not ashamed of the gospel, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. for it is the power of God towards salvation for everyone who believes, Primeiro do judeu e também do grego. first the Jew and also the Gentile. Deus tem poder para salvar sua alma. God has power to save your souls. Deus tem poder para salvar a minha alma mesquinha e egoísta. God has the power to save my selfless and selfish soul. Na nossa convivência social, And our social interference, e nós interacting, sempre nos achamos superiores aos outros. we always think that we are superiors to others. Sempre achamos que a nossa opinião é melhor. We always think that our opinion is the best. Sempre nós olhamos do nosso ponto de vista todas as outras coisas. We always look at things according to our point of view. Não sei se você vê fisicamente, os nossos olhos não conseguem ver o nosso próprio rosto. I don't know if you even see this right now, but physically speaking, our eyes cannot look at their own physics. Se não tiver um Our own espelho, physics. eu não sei nem como eu estou. If I don't have a mirror, I will never know how I look. Mas eu consigo enxergar direitinho a mim. But I can look at a mirror perfectly. Amir is named his name, not the mirror, right? Amir yeah. is his name, not the mirror. Ok, vou usar Rivelino, ok. Okay, let's just use Rivelino, Riverline. Riveline. É mais fácil eu ver os defeitos no rosto de Rivelino It's easier. do que no meu. It's easier for me to see the defects on Rivelino's face than on mine, Porque eu não vejo o meu próprio rosto. because I can't see my own face. Então, assim, a alma caída aponta defeito dos outros. So a falling nature, a falling soul points to people's difficulties. Não conseguem ver o seu próprio erro. But you cannot see your own errors. Mas Deus quer nos salvar. But God wants to save us. Por quê? Porque Ele deseja nos edificar na igreja. Why does He want to save us? Because He wants to edify us in the church. Por isso, Ele, quando salvou cada um de nós, Ele nos colocou na sua casa. This is why when He saved each one of us, He placed us in His house. E sua casa é a igreja. And His house is the church. E a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. And the Bible says that the church is the body of Christ. Então, antes nós éramos pecadores individualistas. So before we were sinners and individuals. Agora eu recebi a vida de Deus. Now I've received the life of God. E Deus me colocou na igreja. In God, He placed me in the church. Deus está me salvando na igreja. God is saving me in the church. Aleluia. Hallelujah. E aqui nós temos pessoas tão diferentes. And here we have some different people, so much different people. Mas Deus está nos edificando juntos. However, God, He is edifying us
together. Porque a vida de Deus entrou em mim quando eu criei em Jesus. Because the life of God entered in me when I believed in Jesus. É a mesma vida que entrou em você. It's the same life that entered in you. Entrou nele e entrou nela. And enter in him and it enter in her. Embora a nossa alma seja diferente dos outros, Even though our soul is completely different from others. mas a vida de Deus em nós é comum a todos. However, the life of God is the same in all of us. É a corrente sanguínea que corre entre os membros do corpo de Cristo. It's the blood current that runs through all the members of the body of Christ. E hoje nós nos tornamos membros uns dos outros. And today we are members one to another. Não somos apenas amigos, né, história? Não somos apenas amigos, We're not just friends, mas nós somos membros but we are members do corpo de Cristo. to the body of Christ. Goste eu, ele não, certo? Somos membros do corpo de Cristo. Even though we like each other or not, we are members of the body of Porque a Christ. mesma vida que está em mim corre nele, Because the same life that's in corre me nele, runs in him, corre and em runs todos in him, nós. and it runs through all of us. E aqui na vida da igreja And here in the church life, nós aprendemos we've learned a considerar outros superiores a nós. to consider others superior than us. Nós aprendemos a renunciar à nossa vontade. We are learning to quit, Renounce. to our will. Nós aprendemos a negar a nossa vida da alma. We're learning to deny the life of our soul. Nós aprendemos a honrar uns aos outros. We're learning to honor each other. Porque antes eu procuro sempre honra para mim. Because before, we only looked for self-honor. Eu busco louvor, elogios I para look mim. for worship and I look for compliments from Mas a me. vida de Deus entrou em mim e me However, fez o the contrário. life of God entered in me and I became contrary to this. Eu estou seguindo os passos de Jesus, Now I am following Jesus' steps. que a si mesmo se humilhou. He himself humbled himself. Esvaziou-se a si mesmo He emptied himself. e se tornou obediente a Deus. And he became obedient to God. E obediente até a morte e morte de cruz. And obedient unto death and death of the cross. Então você vai pensar, puxa vida, será que Deus quer que nós vivamos a vida da igreja só para diminuir a nós? Diminuir? So you may think, oh my gosh, perhaps God wants us to live the church life only for us to diminish and diminish. Você sabe que Cristo diminuiu até na cruz? Did you know that Christ, he diminished Não só all the way to the cross? Não só diminuiu, mas zerou, anulou. But he did not just Morreu. diminish, but he became zero. E He Deus died. o ressuscitou. And God resurrected him. E Deus o exaltou And God exalted him acima de todo poder, autoridade, domínio e nome. above all authority, power, and name. Esse é um caminho que nós estamos trilhando hoje para nossa alma. This is the way that we are trailing today for our lives. Se hoje nós buscamos o mesmo caminho de Jesus, If we follow the same path of Jesus, de humilhar-nos, of humbling ourselves, diminuir-nos, diminishing, Deus vai nos exaltar. God is going to exalt us. Quando Amen. nós experimentamos a morte de When we Cristo, experiment the death of Christ, também vamos experimentar a ressurreição de Cristo. we will also experiment the resurrection of E Christ. quando Deus nos exalta, ninguém pode And nos when rebaixar God mais. exalts us, no one can bring us down. E seremos edificados como um corpo. And then we will be edified as a body. É isso que Deus está fazendo conosco, This is what God is doing with us, descrito no livro de Romanos. it is described in the book of E Romans. quando entra em 1 Coríntios, So when it enters into 1 Corinthians, mas você vê uma igreja cheia de problemas. you look at a church that is full of problems. Cheia de problema de divisão. It has problems with division. Eles
eles brigam entre eles, They fight among themselves. e eles têm preferência por um líder, preferência por outro They líder. have a preference between a leader and another leader. Por causa dessa confusão, eles começam a cometer toda sorte de impurezas. And because of this confusion, they start to cause all kind of immoralities. E aconteceu até questão de imoralidade, de fornicação. And it came to the point that immorality was practiced and fornication. E queixas e litígios entre os irmãos por causa dos negócios, levando irmão ao irmão no tribunal humano. And there was even arguments among brothers between businesses, and they would take each other to the court to deal with their issues. Eles tinham problema de prostituição, They had prostitution issues. tinham problema no casamento, They had problems in their marriage. tinham problema com a autoridade, They had problem with authority. tinham problema até na reunião do Partido do Pão, They even had problem when it came to break the bread. e tinham problema The de Lord's dons Supper. espirituais em falar em línguas. They had issues with the spiritual gifts and speaking in tongues. Então Paulo explicou tudo isso. So Paul, he explained all of this. Mas todos esses problemas aconteceram na igreja, sabe por quê? But did you know why all of these issues came up in the church? Porque eles não reconheceram que Paulo tinha autoridade para cuidar daquela igreja. Because they did not recognize that Paul had the authority to take care of that particular church. Porque quando entrou uma pessoa no meio deles, Because when a person entered in their midst, nome dele é Apolo. his name was Apollo. Não que Apolo seja algum problema ele mesmo, Not that Apollo was a problem himself, mas Apolo era eloquente. but Apollo, he was eloquent. Apolo era poderoso nas escrituras. Apollo, he was strong in the scriptures. Apolo era forte em discutir, em convencer os judeus Apollo, que he was strong. Cristo, Jesus era o Cristo. He was strong in convincing the Jews that Christ was the Messiah, that Christ was Essa eloquência, essa maneira de usar o poder da palavra, so that eloquence and that strength to convince people through the word, impressionou alguns. it impressed people. Aí começaram a desprezar Paulo So they started to despise Paul, e dar preferência para Apolo. and they start to give preference to Apollo. Eu digo alguns deles. I say some of them. Aí na igreja em Corinto teve problema então com a liderança. So the church in Corinthians, they had problems with the leaders. Não só nós precisamos aprender a conviver juntos como membro do corpo de Cristo, We should not just learn how to live among each other, mas nós precisamos saber que na igreja tem uma liderança. but we also need to understand that in the church there is a leadership. Reconhecer Deus está usando quem para trazer o evangelho. Nós somos gerados por Cristo por meio de quem? So we need to understand who is Christ using to in the church, and who regenerated us. Então Paulo disse em 1 Coríntios 9, So Paul says in 1 Corinthians 9, se para outra igreja não sou apóstolo, mas para vocês eu sou apóstolo. he says that if I'm not an apostle for another church, but for you I am an apostle. Porque eu em Cristo, no evangelho, vos gerei. Because me in Christ, because me through Christ generated you. Esse foi o problema. This is the problem. Esse é o problema que gerou todos os outros problemas. This is the problem that generated all of the problems. Eu vou dar uma ilustração que você vai entender o que eu estou falando. I'm going to give you an illustration so that way you will understand what I'm talking about. Você tem um pai, não tem? You have a father, don't you? Você tem uma mãe. And you have a mother.
Você tem uma casa and you have a house onde tem uma autoridade. where there is an authority. E o amor, carinho, And then the love and care, mas também a autoridade. but there's also authority. E nesse equilíbrio de amor e autoridade, And that balance between love and authority, um filho cresce de uma maneira saudável. a child will grow in a healthy way. Espiritualmente é a mesma coisa. So spiritually speaking, is the same thing. Então a igreja precisa reconhecer que nós temos autoridade, temos pai, temos mãe. So in the church, we need to recognize that we have a mom and we have a dad. Já pensou, de repente um dia você fala, pai, eu não reconheço mais você como meu pai. Have you thought about maybe one day you will come up to your dad and say, Dad, I don't recognize you and you no longer as my O dad? que vai acontecer na sua casa, você na sua casa? What's going to happen in your house between you in your house? Vai ser uma confusão daí para frente. There's going to be only but confusion from that moment on. Estou certo ou não estou certo? Am I right or am I wrong? Então, quando a igreja em Corinto não reconheceu mais quem Deus pôs para ajudá-los, So when the church of Corinthians did not recognize anymore Paul as the one that helped them, toda confusão surgiu. all the confusion began. Mas, graças a Deus, But we thank God hoje today. nós sabemos que Deus tem uma liderança na igreja. We know that God has a leadership in the church. Eu não estou nem preocupado em falar quem é a liderança, I'm not even concerned to speak about who is the leaders. mas eu quero falar como Deus lidera. But I would like to talk about how God leads. Deus lidera entre nós por meio da sua palavra profética. God leads us through his prophetic word. Deus liderou a sua palavra no meio dos coríntios pela palavra que ele deu para Paulo. God, he led the Corinthians through the prophetic word that he gave to Paul. E se hoje nós reconhecemos, por exemplo, Paulo como a palavra, como a pessoa que Deus trouxe a palavra para nós, So if today we recognize, for example, Paul as the person that God used to bring the word to us, e atender a sua palavra como a palavra vinda de Deus, and we attend to this word as the word that comes from God, essa palavra vai nos dar saúde. this word is going to give us health. 1 Tessalonicenses 2. In 1 Thessalonians Não é isso? 2. 2. É isso, né? Oh, Lord Jesus, isn't it? Versículo 13. Verse 13. Outra razão ainda temos Lord nós para incessantemente dar graças a Deus, We have another reason why we should give thanks. We should thank God. é que tendo nós recebido a palavra que de nós ouvistes, Is that since we have received from you, since you have received from us the word that you have heard. quando Paulo fala de nós ouviste, de nós que de Paulo, When Paul says the word that you have received from us, a he's igreja- talking about himself. a igreja em Tessalônica recebeu a palavra que ouviu de Paulo. So the church in Thessalonians, they received the word that they've heard that comes from Paul. Mas Paulo diz que é de Deus. But Paul says that this word is from God. Então, a palavra que recebeu de Paulo é de Deus. So the word that they received from Paul is from God. E qual é a bênção da igreja quando reconhece de quem recebe? So what is the blessing of the church that when they receive the word of God? É acolher. Acolhestes não como palavra de homens, For them to receive it, of course, not as words of man, e sim como em verdade é a palavra de Deus. but as true it is the word of God. Quando você recebe a palavra de Paulo como a palavra de Deus, So when you receive the word of Paul as the word of God, essa palavra de Deus opera. that word of God operates. Essa palavra de Deus trabalha. That word of God works. Não é a habilidade da liderança da igreja, So it's not the ability of the leaders of the church, mas é a eficácia da palavra.
but it is the power in the word. Se a liderança leva a igreja a praticar a palavra que recebeu, palavra profética. So if the leaders, they lead the church to practice the word of God, Essa palavra opera eficazmente em vós, os que credes. that word works powerfully in those that believe. 2 Crônicas 20:20, muitos já conhecem muito bem. Many of you already know this. 2 Chronicles 20:20. Como diz How does it say? na parte final do versículo, né? 20, In the 20. last part of the verse. 2 Crônica 20:20, achou? Não, Crônica está no... É. Ó Senhor, amém? Crede no Senhor vosso Deus, Believe in the Lord estareis thy God, seguros. and you will be assured. Se você crê no Senhor, você vai estar seguro. If you believe in the Lord, you will be assured. Mas que é crer em Deus? But what is to believe in God Na prática, in the practical way? é crer nos seus profetas. Is to believe in his prophets. Crede nos seus profetas e prosperareis. So believe in his prophets and you shall prosper. Então vou terminar com 2 Pedro 1. 2 Pedro 1. So I'm going to end with 2 Peter chapter 1. Senhor Jesus. Oh, Lord Jesus. Esta é a palavra profética que nós precisamos. This is the prophetic word that we need. Porque nós vivemos em uma noite escura. Because we live in a dark night. Estamos em uma sociedade de pecados e morte. We live in a society full of sin and death. E nós estamos numa era tenebrosa esperando amanhecer. We find ourselves in a dark era waiting for the morning. Só vai vir a luz do sol quando Cristo voltar pela segunda vez. And the light of the sun will only shine when Christ returns on his second coming. Enquanto isso, nós estamos numa noite escura. But meanwhile, we are in a dark night. Numa noite escura, nós não sabemos nem onde estamos, para onde vamos. In a dark night, we don't know where we are located and we don't know where we are heading. Por isso nós precisamos de luz. That's why we need light. Nós temos uma luz na palavra profética. We have light in the prophetic word. Aqui no versículo 19. So here in verse 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. We have here the confirmed prophetic word. E fazeis bem em atendê-la. And you do good in attending it. Se você atende, você faz bem. So if you attend to the prophetic word, you are doing good. Porque essa palavra profética é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Because this prophetic word is like a torch that lights in the dark places. Eu dou graças a Deus que nós temos a palavra profética. I thank God that we have the prophetic word. Durante esses anos todos, Deus tem sido fiel a nós. And within these last couple of years, God has been faithful to us. Não nos tem deixado no escuro sem uma candeia. He hasn't left us in the dark without a torch. Hoje nós temos uma candeia que nos dá direção. Today we have a torch that gives us that direction. E essa candeia vai brilhar até que o dia clareie. And this torch will light the way until the day clears up. Isto é, até que o Senhor volte novamente. This is until the Lord returns once again. E a estrela da manhã nasça em nosso coração. And the morning star is be born in our hearts. E vivendo nessa direção que a palavra profética nos indica, So living in that direction that the prophetic word indicates us, a obra de Deus será feita no nosso meio. the work of God will be
will happen in our midst. Individualmente, as nossas almas serão transformadas. Individually, our souls will be transformed. Aquela alma contaminada está sendo santificada pela vida santa de Deus. That contaminated soul is being sanctified by the life of God. E no fim nós todos seremos glorificados. And in the end, we will all be glorified. Aleluia. Hallelujah. E a obra de Deus será feita. And the work of God will be done. E a igreja produzirá um grupo de pessoas maduras And the church will produce a group of mature people, que nós chamamos de vencedores coletivos. of which we call them collective overcomers. E assim o filho varão de Apocalipse 12 And that way, surgirá. The main child of Revelations 12 will surge, O Senhor poderá voltar. and the Lord will return. Essa era será encerrada. And this era will close. Então hoje é a nossa vez de trabalhar. So today is our turn Mas to work. trabalhar como? But work how? Seguir a palavra profética. To follow the prophetic word. E a palavra profética vai trabalhar entre nós. And the prophetic word will work within ourselves. Individualmente vai nos salvar a nossa alma. Individually, it will save our souls. Coletivamente Deus vai cumprir a sua vontade. And collectively, God will complete His will. Um dia, One day, não sei se vocês sabem, I don't know if you guys know, a criação the creation foi levado à corrupção por causa do pecado do homem. the creation was led captive into corruption because of the sin of man. Vocês se lembram quando Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal? O que Deus disse para eles? Do you guys remember what happened when Adam and Eve ate of the tree of knowledge of good and evil? What did God say to them? Disse para Adão: Adão, daqui para frente, você com o suor do seu rosto, você obterá pão de cada dia. God said to Adam, Adam, from now on, from the sweat from your brow, you will work the land. Porque a terra será maldita por tua causa. Because the land will be cursed because of you. Deus amaldiçoou a terra por causa da queda do homem. So God, He cursed the earth because of the fall of Adam. The fall of man. A criação toda está debaixo do cativeiro da corrupção. So creation, the whole creation is under the captive of corruption. E quem vai libertar a criação desse cativeiro? So who is going to liberate creation from this captivation? Também será o homem. It's going to be man. Mas que homem? But what man? A igreja. The church. Mas que parte da igreja? What part of the church? A parte madura da igreja. The mature part of the church. Porque em Romanos capítulo 8 Because Romans chapter 8, disse que quando nós, os filhos de Deus, it says that when we, children of God, amadurecemos, mature, e quando nós somos revelados como a glória de Deus, and we are revealed like the glory of God, a criação toda será libertada do cativeiro da corrupção. creation, the whole creation will be liberated from corruption. Eu vou ler aqui só para terminar, para I'm going to vocês read here just to finish, não achar que eu estou inventando aqui. so that way you don't think that I'm making things up. Vou ler desde o versículo 18. Presta bem I'm atenção. going to read from Romanos verse 18, Romans 8, Porque verse para 18. mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Yet what we suffer now is nothing compared to the glory He will reveal to us later. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. For all creation is waiting eagerly for that future day when God will reveal who His children really are.
A criação está torcendo por nós. The creation is cheering for us. Aleluia! Hallelujah! Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Because creation, against its will, was subject to God's curse, but with eager hopes. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Amém. But with eager hopes, and it looks forward to the day when it will be liberated through God's children. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. For we know that all creation has been groaning, as in pains of childbirth, right up to the present time. Enquanto nós ainda somos imaturos, So while we are immature, a criação ainda geme, the creation groans, ainda suporta angústias. and it bears anguishes. Às vezes você fica bravo que um pernilongo vem picar você. Sometimes you get upset because a mosquito came and bit your cheek. O mosquito pica em você é por causa de que você levou ele ao cativeiro da corrupção. A mosquito biting you is because you led that mosquito to corruption, captive corruption. Dia a criação toda será libertada. But one day all creation will be liberated, Por isso will vamos be free. amadurecer. So this is why, brothers, let us mature. Cada vez mais aqui em Orlando o Senhor tem uma vida igreja forte, Each time the Lord will have a strong church life in Orlando que produz filhos maduros, and produces mature children, pregando o evangelho, preaching the gospel, saindo por aí orando com as pessoas, going out and praying for the people, levando palavra escrita, palavra falada para as pessoas. leading the written word and the spoken word to people. Não vamos ter vergonha não. We are not going to be ashamed. Paulo fala, não me envergonho do evangelho, Paul de Deus, says, I am not ashamed of the gospel, porque é o poder de Deus para a because it's salvação. the power of God. Quando você diz para uma pessoa, eu quero orar por você, When you say to someone, I want to pray for you, o poder de Deus vai operar nessa pessoa. the power of God will operate in that person. E Deus vai ganhar aquela pessoa And God, He is going to win that e vai person. libertar aquela pessoa do cativeiro da corrupção. And He is going to free that person from the captive corruption. Vamos libertar as pessoas aqui em Orlando. So let us liberate the people here in Orlando, Orando com as pessoas, praying for people, levando esse evangelho que é o poder de Deus. and bringing this gospel that is the power of God. Deus abençoe vocês. May God bless you. Jesus é o Senhor. Jesus is Lord. Amém. Amen.